energia e forças não conservativas. Então, se aparecer uma força não conservativa, vai acontecer o seguinte. Nós vimos que o trabalho da força resultante, que é então o trabalho da força não conservativa com o das forças conservativas, isso é o trabalho da resultante. Só pode ter força conservativa ou não conservativa. Isso é a variação da energia cinética. Esse é o teorema do trabalho da energia cinética. Trabalho da resultante, variação da energia cinética. Às forças conservativas, eu posso associar uma variação de energia potencial. A energia potencial não é o oposto do trabalho, como nós temos definido desde sempre. A energia potencial é o oposto do trabalho. Então daqui eu tiro que ΔK igual a WNC menos ΔU. ΔK é o trabalho, isso menos isso. Portanto, ΔK mais ΔU igual ao trabalho das forças não conservativas. Isso é delta de K mais U. Portanto, K mais U é a energia mecânica. A variação da energia mecânica é o trabalho das forças não conservativas. O trabalho da força não conservativa, então, é a variação da energia mecânica. Então, quando houver forças conservativas, a energia mecânica não é mais constante, mas ela é o trabalho das forças não conservativas. Se a força não conservativa for, por exemplo, o atrito ou uma força de arraste, o seu trabalho é negativo, porque a força é contrária ao deslocamento. A força de atrito tem um trabalho negativo. Então, se a variação da energia mecânica é negativa, significa que a energia mecânica aumenta ou diminui? Se a variação é negativa, significa que a energia mecânica de um sistema diminui na presença de forças não conservativas. Agora você se pergunta, é? E o que aconteceu com a variação da energia mecânica? Onde foi parar a energia mecânica que diminuiu? Esfrega o dedo na mão aí, faz favor. Você está fazendo atrito, faz isso. Seu dedo esquentou ou não? Esquentou. Né? Então, uma situação análoga é se eu pegar esse livro e conferir a ele uma energia cinética, a energia cinética sumiu. Né? Eu conferi a ele uma energia cinética, a energia cinética, entre aspas, desapareceu. Se eu tivesse um termômetro de altíssima precisão, eu ia observar que as temperaturas, tanto do livro quanto da mesa, aumentaram um pouquinho. Então, a energia mecânica se transforma em energia interna do sistema. E a variação da energia mecânica é o aumento da energia interna. O tanto que eu perdi de energia mecânica, eu ganhei de energia interna. Então, a gente pode fazer a seguinte conta, procurando agora uma lei geral de conservação de energia. O trabalho da força de atrito, né? O trabalho da força de atrito, que é negativo, então é menos a variação da energia interna. A energia interna aumenta, já que esse trabalho é negativo, esse ΔE é positivo. Então, a variação da energia interna é o negativo do trabalho do atrito. E o trabalho do atrito, como nós vimos, acabei de apagar aqui, né, é a variação da energia mecânica. Tá lá. Variação da energia mecânica. Então, eu multiplico por menos 1 essa expressão e tiro que a variação da energia interna
mais a variação da energia mecânica, a soma das variações e a variação da soma, é igual a zero. Soma essas duas coisas. Portanto, se a variação da energia interna mais mecânica é zero, isso aqui eu defino como energia total. Se eu incluo a energia interna no meu sistema, eu chego à seguinte conclusão. A energia total de um sistema é uma constante. Isso é uma lei universal de conservação de energia. Desde que você inclua a energia interna do sistema, passa a valer, né, que a energia total é uma constante. Moral da história, num sistema isolado, num sistema fechado, a energia não pode desaparecer. Nós aprendemos o que acontece com a energia total de um sistema na presença de forças conservativas. E a gente aprendeu que, neste caso, a energia mecânica do sistema não se conserva mais, porque ela é igual ao trabalho da força não conservativa, e como em geral essas forças são negativas, a energia mecânica diminui. Para fixar esse conceito, né, vamos fazer um exemplo simples, que é o exemplo da massa-mola, considerando duas situações distintas. Então, um bloco de massa M é solto de uma posição de mola distendida D. Ele é solto dessa posição. Com que velocidade ele passa pelo ponto de equilíbrio? Solta-se um bloco de uma distância D, de distensão de uma mola, e se pergunta com que velocidade ele passa pela posição de equilíbrio. Então, é simples isso. Vamos fazer isso com dois enfoques. O enfoque livre de atrito e o enfoque com atrito. Então, exemplo, né? Você tem um bloco, você solta um bloco de uma distância D, esse bloco tem massa M, numa constante elástica K, solta-se o bloco em x igual a D. Com que velocidade ele passa pela origem? Ó. Então aqui está a origem das coordenadas. Então, primeiro caso, sem atrito. Bom, se não existe atrito, nós estamos lidando com forças estritamente conservativas, porque a força da mola F de x igual a menos kx é conservativa. É uma força unidimensional que só depende da posição. Então, a energia total no início é igual à energia total em zero. Ou seja, aqui ela só... Então, E em A e em B. E em A é igual a E em B. No ponto A, ela só tem energia potencial, meio de kx quadrado, mais zero. No ponto B, ela só tem energia cinética, porque eu escolhi minha origem de energia potencial aqui. Então, é meio de mv0 ao quadrado, mais zero. Portanto, V0 é igual a raiz de K sobre M kx quadrado D. Aqui a distância de que eu soltei é D, tá bom? Meio de KD quadrado. Então, essa é a energia com que o bloco passa pela origem. Trivial, aplicação imediata do teorema de conservação de energia. Vamos incrementar um pouco isto. Se houver atrito, então B com atrito. Então agora o atrito vai ter o atrito vai consumir a energia mecânica do sistema. O que nós vamos escrever? Nós vamos escrever aqui a variação de ΔK mais ΔU é o trabalho da força de atrito não conservativa.
O trabalho da força de atrito não conservativa, isso aqui é simplesmente menos μc mgd. μmg é a força normal, que equilibra o peso, F vezes D é o trabalho da força de atrito. Variação da energia cinética. No fim, meio de mv0 ao quadrado. Né? Menos zero. Mais variação da energia potencial. Energia potencial final é zero. Energia potencial inicial é meio de kd quadrado. Tá bom? Energia cinética final, energia potencial é nula. ΔK na posição zero é zero. Na posição inicial era kd2. Então, zero menos meio de kd2. Juntando essas duas coisas aqui, V de zero é igual a raiz quadrada de... Vai descontar um pedaço daquele termo kd quadrado sobre m. Que é a primeira resposta, né? Menos 2μgd. Então, realmente, você nota que a presença da força de atrito fez diminuir a velocidade de chegada no ponto zero. Tá bom? Entendido isso? Então, isso sim é interessante. Reação entre força e energia potencial. Relação O que nós vimos? Nós vimos que U de x é menos a integral de x0 a x de f de x dx. Né? Com a condição U de x0 igual a zero. Nós vimos isso. Definição de energia potencial, no caso 1D. Ora, se U é a integral de f, o que f é de U? Se U é a integral de f, a força é a derivada da energia potencial em uma dimensão. Pura e simplesmente isso. Então, se uma força for zero, em x0, por exemplo, isso significa que U é máxima ou mínima. Se na minha configuração de equilíbrio a força é nula, nesse ponto, então, a derivada dela é nula, ou significa que ela é ou máximo ou um mínimo. Aqui vem talvez a explicação da livre escolha do x0. Note uma coisa. Eu vou definir uma outra energia potencial em termos de um x0'. Se a minha origem, se a configuração de referência for um novo x0', então o que eu tenho? Que U de x é igual menos a integral de x0' até x de f de x dx. Certo? Se eu pegar uma nova configuração, tal que U de x0' igual a zero, eu defino a minha nova energia potencial, U', né, como menos a integral de x0' a x dx. Mas isso eu posso escrever como sendo menos a integral de x0' até x0 de f de x dx, menos a integral de x0 a x de f de x dx.
Tá bom? Posso quebrar a integral de x0' a x0, de x0 a x. Isto aqui é uma constante. Porque x0 e x0' são dados, são configurações de referência. E o que está do lado direito, isso aqui, é, por definição, o u de x. Portanto, u' de x é u de x mais uma constante. Portanto, du' dx é igual du dx. E essas coisas são a força. E como é a força que rege o movimento, como é a força, o fator relevante para descrever um movimento, a força é a mesma para qualquer escolha. Com isso, fica mostrado que a escolha de x0 é irrelevante, porque nós estamos interessados, na verdade, em diferenças de energia e não na energia. Está entendida essa argumentação matemática de que o x0 é livre? Se você escolher um novo x0, você tem a mesma força, que é o que importa na segunda lei de Newton. Então, realmente, a escolha de x0 é arbitrária. Isso aqui é um exemplo que eu vou fazer de passagem na lousa. É um tipo de energia potencial associada a uma ligação química de uma molécula diatômica. Uma molécula diatômica é estável, né? Então, a energia potencial dela é essa coisa em vermelho, que é a soma de dois potenciais, um potencial atrativo e um potencial centrífugo, devido à rotação. A soma dessas duas parcelas dá a curva em vermelho. A força associada a essa energia potencial é uma força tipo Van der Waals, que vai com R a menos 13 e R a menos 7. Se você integrar isso, né, você tem a energia do tipo Van der Waals R a 12 e R a 6. Aqui a cara daquela energia, né, associada a um ponto de mínimo, você tem a força nula. A força é zero no ponto de mínimo. Tá certo? Então, aquela força é a derivada dessa. Num ponto de mínimo, aquela força é nula. Só um exemplo ilustrativo de como é a energia potencial de uma molécula de átomo. E agora uma coisa muito interessante. Nós vamos falar sobre diagramas de energia, que algumas pessoas costumam chamar de poços de potencial, porque você vê alguns poços locais ali, né? A primeira coisa que tem que ser dita é que um sistema tem uma certa energia inicial, energia que você deu para ele. No caso da mola, a energia total é igual à energia inicial, é aquele meio de K a quadrado. Então, um sistema tem uma energia total e constante, porque eu estou falando de forças conservativas. Então, vamos imaginar que o gráfico da minha energia potencial seja o gráfico mostrado na lousa. Eu vou tentar representá-lo aqui. Então, vamos tentar representar aquele gráfico aqui. Então, aqui está. Você tem um gráfico mais ou menos assim aqui. Dizemos pontos, x2, x3, x3, x4, x1. Então, esse é o gráfico da minha energia potencial U de x contra x. Note que esse gráfico, essa curva, não representa a trajetória da partícula no eixo x. A partícula se mexe no eixo x.
Isso é uma representação da sua energia potencial. Esse gráfico só teria o perfil de energia potencial se eu representasse aqui em cima mgh. Porque aí sim, a altura, ou seja, o perfil da montanha russa, é paralela à energia potencial. mgh é energia potencial. mgh é paralelo à altura. O fator de escala é mg. Só no caso gravitacional é que esse perfil representaria a trajetória real da partícula. Tá? Num caso arbitrário, isto é apenas um gráfico de energia potencial. Então, como eu disse, sempre para forças conservativas, sem atrito. Então, vamos imaginar que eu tenha essa energia total E. Isso é uma coisa dada ao sistema. Dada ao sistema. O sistema tem energia total E, no começo, por exemplo. Então, vamos pegar no ponto x1, ó, este pedaço da energia, esse pedaço da energia aqui, ó, esse pedaço é U, não é? U de x. Você está lendo U aqui. O que você soma com U para dar a energia total é a energia cinética. Então, este pedaço aqui, é a energia cinética. A soma de K mais U dá E, certo? Se a gente usar o teorema de conservação da energia, nós podemos descobrir resultados desse movimento sem fazer conta nenhuma. Por exemplo, suponha que essa partícula vem vindo de uma direção, né, e chega no ponto x1. Né? Chega no ponto x1. Ela tem energia para continuar. Tá bom? Agora suponha que eu tenha uma energia, essa energia E agora aqui. Essa energia E agora aqui. E' ou E1. Tá? Então, essa energia é livre, né? Essa energia é E1 aqui. Se a partícula tem energia E1, neste ponto, nesse, o que acontece com E e U? O que acontece nesses pontos que eu estou marcando aqui? E igual a U. Portanto, K igual a zero. Ou seja, só é possível ter movimento dessa partícula onde K for maior que zero. Só onde a energia cinética é positiva é que é possível ter movimento. Isto limita o movimento dessa partícula. Ela não pode ser encontrada nessa posição, ela só pode sobreviver aqui dentro. Então, com esta energia, a partícula só pode estar neste intervalinho. Se as condições iniciais forem tais que ela se encontra aqui, ela não pode escapar daqui, porque ela vem, a energia se anula aqui, a cinética se anula aqui, ela volta, se anula aqui, então ela fica limitada a esse movimento aqui. Aos pontos onde a energia total encontra a energia potencial, a gente dá o nome de pontos de retorno, porque ela vem num sentido, iguala a velocidade e volta. Se eu, por exemplo, pusesse uma energia E aqui, ó, se eu pusesse uma energia E2 aqui, ó, essa partícula viria, encontra a curva de energia potencial, se anula aqui, a velocidade se anula aqui, e ela volta. E não volta nunca mais. Então, eu estou considerando várias energias. Agora, eu estou discutindo a energia E2. Uma partícula com energia E2, a hora que chegar neste ponto, a sua velocidade se anula e ela volta e não volta nunca mais. Então, pontos como este aqui, são chamados pontos de retorno. Né?
Aos pontos de máximo e de mínimo da energia potencial, eu tenho força nula. Então, um gráfico assim pode ter pontos de equilíbrio estável, instável ou indiferente. Pontos como x4 e x2 são pontos de equilíbrio estável, porque a energia passa por um mínimo. Você dá um piparotezinho aqui, ela descreve o movimento oscilatório em torno desse ponto. Pontos como x3, onde a força também é nula, é um ponto de equilíbrio instável. Note que para todos eles a força é nula. A força é nula aqui, aqui e aqui. É nula aqui também, né? A derivada de uma constante é nula. Pontos como x5, são pontos de equilíbrio indiferente. Então você está vendo que a análise gráfica de um poço de potencial, ou do diagrama de potencial, permite a você descobrir comportamentos do movimento da partícula sem fazer conta nenhuma, só baseado em análise de energia. Nós vamos fazer uma aplicação simples de um poço bastante familiar agora para nós, que é a energia elástica, né? Que é a energia elástica. A energia elástica, nós vimos, U é meio de kx quadrado. Então é aquela parábola azul. Aquilo é o poço de potencial por uma massa mola. Energia potencial elástica. O poço de potencial é uma parábola, né? A energia potencial é meio de kx quadrado. Vamos supor que você dê à sua partícula uma energia total E. Isso aqui pode ser, por exemplo, aquele meio de K2, energia total, que é uma constante. Então, a energia E, um sistema massa-mola com essa energia E, só pode estar limitado entre duas posições. Se isso aqui for xm ou A, isso aqui é menos xm. Vamos ver por quê? Nesse ponto aqui, x qualquer, né? Nesse ponto x qualquer, aqui está a energia potencial, U. Aqui está a diferença entre E menos U é K. A diferença entre a energia total e a energia potencial é a energia cinética. Então, em que trechos desse possível movimento a energia cinética é positiva? Apenas entre xm e menos xm. O movimento da partícula está limitado, a menor ou igual a xm, maior ou igual a menos xm. Por quê? Será que a partícula com essa energia pode estar na posição x'? Será que a partícula pode atingir esta posição? Para essa posição, o que é isto? Tudo isso aqui é a energia potencial. Isso é a energia total. Isso seria energia cinética. Mas como U é maior que E, a energia cinética nesse trecho seria negativa, o que impõe uma limitação ao movimento do bloco. O bloco está limitado à sua amplitude mais xm menos xm. E aí, como isso aqui é um ponto de retorno, o ponto onde E encontra U é um ponto de retorno porque K é igual a zero, a partícula executa aqui um movimento oscilatório. Mais uma vez, esse não é
esse não é o gráfico do movimento da partícula, mas sim de sua energia potencial. Eu tenho uma coisa parecida aí com isso, né? Uma coisa parecida com isso, que é, a gente já usou esse artefato para outra coisa aqui, mas é o caso isso aqui simula o caso de uma energia potencial elástica. Isso não é potencial elástica, é potencial gravitacional, mas é parecido. Olha, eu vou conferir a esse sistema uma certa energia potencial. Que energia potencial estou conferindo? mg vezes esse desnível, certo? Certo? E como a força gravitacional é conservativa, essa energia se conserva. Ou seja, aqui os pontos de retorno são esses dois. A partícula não pode subir além dele. E como esse movimento é razoavelmente livre de atrito, essa partícula vai ficar oscilando aqui por um tempo considerável. É um pouco diferente daqui, apesar de ser muito parecido, né? A vida dessa bolinha é mais curta, porque ela está sujeita a maiores forças dissipativas, tanto o atrito quanto a resistência do ar. Mas esse movimento e esse são, em princípio, parecidos. Então, pontos de retorno, os pontos de retorno são esses, pontos onde as velocidades se anulam, e olhando o gráfico de potencial, você pode ter uma noção aproximada, pelo menos, do tipo de movimento que essa partícula executa. Agora sim, um resultado até certo ponto surpreendente. Nós vamos calcular a energia potencial gravitacional agora para um caso geral. Nós estudamos até agora o MGH, lembra? MGH, que era o caso de campo restrito. Vamos estudar a energia potencial gravitacional por uma distância qualquer longe da Terra. Então, vou fazer aqui. Energia potencial gravitacional num campo geral agora. Tá? Então, energia que situação é essa, né? Você tem a Terra aqui de massa m e um ponto localizado a uma distância r qualquer agora do centro da Terra, r, uma massa m aqui. A força gravitacional atuante sobre a partícula, F de R, é menos G mm sobre R2, R. Ou seja, é uma força atrativa cujo módulo depende do inverso do quadrado da distância. Lembram-se disso? A força gravitacional entre uma partícula e a Terra vale aquilo. G é a constante gravitacional que nós conhecemos. Bom, como que a gente define então a energia potencial gravitacional nesse caso geral? A energia potencial gravitacional nesse caso geral é U de R menos U de R0, a energia potencial num ponto qualquer, menos a energia potencial na configuração de referência, é o negativo do trabalho de F dr, né? Negativo do trabalho de F dr, desde R0 até R. Manda o bom senso que a gente escolha esse R0 aqui, a configuração de referência para energia potencial, no infinito. Então, se R0, se a configuração de referência para mim for o infinito, se R0 tender ao infinito, eu tenho, então, que a energia potencial num ponto R agora, eu posso só estudar ao longo da direção radial, isso vale, então, menos a integral de infinito a R, né? Esse dr aqui, eu tenho que vir do infinito ao ponto, né? Então, eu estou aqui, né? A minha força F está aqui, né?
E o ds também está aqui, o dr também. Eu venho do infinito ao ponto R. Tá bom? Então, F escalar dr, eles são paralelos, mas esse meu deslocamento para dentro, eu posso escrever como tendo o módulo dr orientado para cá. Esse dr tem módulo dr e é oposto ao versor R de raio crescente. Entenderam isso? Então, esse produto escalar aqui, ó, esse menos vai com esse menos, eu fico com simplesmente a f de R dr, que é a integral de gmm sobre r ao quadrado dr, desde infinito até r, e isso dá a integral de dr por r ao quadrado dá menos 1 sobre r, menos gmm sobre r, calculado em r em infinito, isso dá simplesmente menos gmm sobre r. Vou repetir aqui o resultado. A energia potencial gravitacional a uma distância r do centro da Terra, então vale menos gmm sobre r. Talvez seja chocante o fato dessa energia potencial ser negativa. A energia potencial gravitacional, no caso geral, é negativa. Então vocês devem estar falando, pô, mas eu não aprendi que era mgh? Agora vem esse cara e fala que é menos gmr? Vamos ver se a gente estava errado? Então vamos pegar a seguinte situação. Eu vou pegar um ponto y, muito menor que r, distante da Terra. Então eu estou perto da Terra a uma altura y pequena comparada com o seu raio. Então, essa distância aqui é r mais y. É o raio da Terra mais y. E vamos fazer a diferença U de r mais y menos U de r. Diferença de potencial entre esse ponto e a superfície da Terra. Tá bom? Vamos fazer a diferença de potencial entre esse ponto e esse aqui. O que que dá isso? Isso aqui dá U de R mais Y é menos GMM por R mais Y. Menos, o que que é U de R? É GMM sobre R. A energia potencial é negativa. Então isso aqui dá GMM sobre R menos 1 sobre R mais Y. Isso dá GMM R mais Y embaixo e aqui R mais Y menos R. Certo? Corta. Se Y é muito pequeno em comparação com R, eu posso aproximar esse denominador por R quadrado. Porque Y é muito menor que R. E em cima eu fico com GMM sobre R2Y. Ganha um pirulito, quem identificar isso? Gm por R ao quadrado é G. Então, isso aqui é mgy. A diferença de potencial entre esse ponto e esse é mgy. Então, para campos restritos, eu estava certo ao dizer que a gravidade... potencial nas proximidades da Terra, para Y bem pequeno. E isso aqui então,
dá ensejo a que eu calcule uma energia potencial a uma altura qualquer. Isso que está na tela é o que eu acabei de falar. Então, o que seria, quanto daria a aceleração da gravidade a uma altura de 400 quilômetros? Quanto daria a aceleração da gravidade a uma altura de 400 quilômetros? O que seria gelinha? Né? 400 quilômetros ainda é um raio muito menor que o raio da Terra. O raio da Terra é 6.400 quilômetros. Então, eu ainda posso usar aquela expressão. Gm por R mais H ao quadrado é a nova gravidade, né? Gm por R mais H ao quadrado, certo? É a nova gravidade. O que é isso? Gm, eu posso escrever, dividir tudo por R quadrado, então eu multiplico por R quadrado sobre R mais H ao quadrado. Então, isso é isso. Isto aqui é o nosso G, né? E isso aqui é o quociente dos dois raios. Então, essa nova gravidade dá G vezes esse quociente, 6.400, o raio da Terra é aproximadamente 6.400 quilômetros, sobre 6.800. Né? Então, essa conta dá um G 8,7, menor, portanto, que a aceleração da gravidade perto da superfície. A energia potencial gravitacional é uma hipérbole, né? É uma hipérbole que cai com 1 sobre R. Na superfície da Terra, ela vale isso, numa distância qualquer, Gmm sobre R. Vamos usar esse conceito para calcular uma coisa interessante que é a velocidade de escape. Vocês sabem o que é a velocidade de escape? A velocidade de escape é a mínima velocidade que eu deva dar a um objeto na superfície da Terra para que ele escape e não volte mais, ou seja, para que ele atinja o infinito. Você nota que, eu dou uma velocidadezinha aqui, o giz cai, eu dou uma maior, ele já reluta um pouco, eu dou uma maior ainda. Então, daqui a pouco eu dou uma velocidade tão grande aqui que o giz não volta mais. Então, essa velocidade que eu preciso dar para o giz não voltar mais é que se chama velocidade de escape. Agora, eu tenho que usar o TBS, né? Se eu quero que o giz alcance o infinito, se ele chegar lá com alguma energia cinética, eu estou perdendo energia aqui. Basta que ele chegue no infinito com velocidade zero. Porque se ele chegar lá com energia cinética, é porque eu dei velocidade demais aqui. Isso é desperdiçar energia, nós precisamos salvar o planeta. Então, a velocidade de escape é definida, a mínima velocidade que eu tenho que dar aqui para ele chegar ao infinito com velocidade nula. Vamos fazer essa conta. Por definição, é a mínima velocidade tal que uma partícula atinja o infinito com velocidade igual a zero. Então eu vou fazer a seguinte situação. Eu tenho a Terra aqui está o infinito, né? Essa partícula chega ao infinito com velocidade zero e ela é lançada da superfície da Terra com uma velocidade VE. Ela é lançada da superfície da Terra com velocidade VE para atingir o infinito. Por conservação de energia, a força gravitacional é conservativa. Eu tenho então que a energia total em R, na superfície da Terra, é igual à energia total no infinito. O que é energia em R? É meio de mVe quadrado, a velocidade que eu preciso dar, mais a energia potencial em R, que é Gmm sobre R. Aqui eu escrevi K mais U. U é menos Gmm sobre R. É igual. Com que energia cinética ele deve chegar ao infinito? Zero. Qual é a energia potencial no infinito? Zero. Né?
Eu tomei R0 como origem de potencial no infinito. Então, tanto a cinética como a potencial são nulas no infinito. Daqui eu tiro que velocidade de escape é raiz quadrada de 2gm sobre R. Não. Isso eu posso escrever como 2gm R por R2, tá? Isso aqui é G, isso então dá raiz de 2GR. G na superfície da Terra é conhecido, seu raio também. Essa velocidade de escape dá da ordem de 11,2 km por segundo. Então, você tem que dar essa velocidade burral para que uma partícula atinja o infinito sem retornar. Legal? Era isso por hoje.